Você já teve a sensação de que certas pessoas entraram na sua vida apenas para te destruir? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem se alimentar da sua dor, enquanto você luta para se reerguer? E se eu te dissesse que aqueles que tentaram te derrubar, na verdade estavam cavando a própria ruína? Hoje você vai descobrir como o jogo virou e por que a vitória sempre esteve do seu lado. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca conteúdos como este, que podem abrir seus olhos para verdades que ninguém mais te conta. E agora, quero que você comente uma frase poderosa aqui nos comentários. Ninguém me derruba. Esse simples comentário não é só um recado para o mundo, é um compromisso com a sua força, com a sua resiliência, com a certeza de que ninguém mais vai te controlar. Quero ver essa frase explodindo nos comentários. Nem toda dor que você sentiu foi fruto do acaso. Algumas feridas foram planejadas, meticulosamente calculadas por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. O jogo da manipulação não é um acidente, é uma estratégia. Eles estudam você, observam suas fraquezas, testam seus limites e quando percebem que você confia demais, que hesita em se defender, atacam, não com socos ou gritos, mas com palavras cortantes, ações sutis e silêncios ensurdecedores que vão te desgastando aos poucos. É um jogo sujo, um xadrez sombrio, onde eles movem as peças para te manter sempre um passo atrás. Essas pessoas não machucam sem querer, elas medem cada golpe para extrair o máximo de controle. Sabem como te fazer duvidar de si mesmo, como distorcer os fatos para que pareça que você é o errado. Dizem que você é sensível demais, exagerado, dramático. E quanto mais você tenta provar sua verdade, mais elas te fazem parecer louco. É assim que operam, minando sua percepção, te deixando exausto, até que um dia você já não saiba mais em quem confiar, nem mesmo em si. Mas há algo que elas sempre esquecem. Todo jogo tem um tempo limite. Um dia, a máscara cai. A manipulação, antes tão refinada, começa a escorregar. Pequenas falhas aparecem, a teia de mentiras se desfaz e, de repente, o mestre manipulador se vê encurralado por sua própria trama. O jogo que antes controlavam escapa por entre seus dedos e o que parecia um império de poder se transforma em ruínas. A dor nunca foi apenas um efeito colateral. Para essas pessoas, a dor é um meio, uma moeda de troca. Elas não te machucam por descuido, fazem isso porque precisam. Precisam te ver sofrer para se sentirem grandes, para se sentirem no controle. Seu sofrimento alimenta o ego delas, valida sua autoridade, reafirma sua posição de poder. Cada vez que te fazem sentir pequeno, inseguro ou quebrado, elas se sentem mais fortes. É uma troca desigual, uma barganha cruel, onde você paga o preço enquanto elas colecionam os lucros. É por isso que nunca foi suficiente te ferir uma vez. Elas precisavam repetir, reforçar, garantir que a dor fosse constante e profunda. Uma palavra de desvalorização aqui, um olhar de desprezo ali, uma crítica disfarçada de conselho. Nada é por acaso. São pequenas lâminas invisíveis que cortam dia após dia, sem deixar marcas visíveis, mas te drenando por dentro. Elas te fazem duvidar do seu valor, te convencem de que você precisa delas para ser alguém. E enquanto você luta para entender o que fez de errado, elas se deleitam no controle absoluto que tem sobre você. Mas a grande ironia é que essa estratégia sempre falha no final. Porque a dor, quando bem utilizada, não destrói, fortalece. O que era para te quebrar se transforma em aprendizado. O que era para te aprisionar se torna libertação. E no momento em que você percebe isso, algo muda.
A moeda perde seu valor, a troca se desfaz, e quem antes se alimentava do seu sofrimento se vê sem fonte, sem poder. Preste muita atenção, porque isso não é por acaso. Grandes bênçãos estão prestes a chegar na sua vida. Se você está assistindo a este vídeo, entenda que isso é um sinal, um chamado do universo para que você esteja preparado para receber o que já está reservado para você. E uma dessas bênçãos é algo que pode mudar tudo. A casa dos seus sonhos está se aproximando. Sim, ainda este ano, portas vão se abrir, oportunidades vão surgir, e aquilo que antes parecia impossível começará a tomar forma. Agora, quero te dar a chance de mostrar sua gratidão ao universo e manifestar essa transformação. Se essa mensagem tocou você, se você sentiu no fundo da alma que essas palavras falam diretamente com a sua vida, então envie um "valeu demais" com um valor de até 100 likes. Esse gesto simbólico não é apenas uma contribuição, é uma afirmação de fé, uma confirmação de que você está pronto para receber tudo aquilo que já está sendo preparado para você. Então, clique no botão "valeu demais" agora e escreva nos comentários: "Eu recebo minha bênção". Esse é o primeiro passo para declarar ao universo que você está aberto para o novo, pronto para viver o extraordinário. E acredite, algo muito maior do que você imagina já está vindo na sua direção. Pessoas assim vivem na ilusão de que são intocáveis. Acreditam que sempre terão controle, que sempre estarão no topo, que suas mentiras e manipulações nunca serão descobertas. Elas acreditam que podem brincar com as emoções alheias sem jamais sofrer as consequências. Mas há uma coisa que essas pessoas nunca entendem. Poder não é uma coroa permanente, e o que sobe sem base sólida, um dia desmorona. Por um tempo, pode parecer que elas estão vencendo. Continuam manipulando, enganando, esmagando aqueles ao seu redor, sem que ninguém as enfrente. Mas o tempo, implacável como sempre, começa a agir. A confiança que antes tinham dos outros se esvai. As máscaras que usavam começam a rachar. O ciclo de manipulação que antes funcionava com perfeição começa a falhar. Elas se tornam previsíveis. Suas mentiras se contradizem, suas estratégias se voltam contra elas. E quando percebem que o domínio está escapando, já é tarde demais. A queda não vem com um estrondo. Vem como um colapso silencioso, onde tudo aquilo que construíram se desfaz aos poucos. Os aliados que um dia tinham se afastam. As pessoas que antes temiam, agora enxergam a verdade. O império que ergueram sobre falsidade desaba sem aviso. E então, naquele momento final, elas percebem o que nunca imaginaram. O poder que achavam eterno sempre foi uma ilusão passageira. Algumas pessoas não testam seu amor, sua lealdade ou sua paciência. Elas testam sua resistência, querem saber até onde podem ir antes que você quebre. Jogam jogos mentais, lançam pequenas provocações, mexem com sua autoestima, tudo para ver quando você vai ceder. Não é descuido, não é acaso. É um teste. Elas precisam saber se você pode ser dobrado, moldado, manipulado. Cada insulto disfarçado de brincadeira, cada situação onde te fazem se sentir insuficiente, cada momento em que te deixam esperando por uma resposta, um carinho, um reconhecimento, tudo faz parte do experimento. Se você aguentar sem reclamar, ótimo. Isso significa que podem te empurrar mais um pouco. Se você começa a questionar, elas rapidamente mudam a narrativa para te fazer parecer ingrato, exagerado. Assim, vão moldando sua mente, testando seus limites, afiando suas garras para quando decidirem dar o golpe final. Mas existe algo que elas nunca previram, que ao invés de quebrar, você fortaleceria, que ao invés de se curvar, você aprenderia a se erguer. E cada teste, ao invés de te destruir, apenas revelaria sua verdadeira força. E quando percebem que o jogo não funcionou, que você não cedeu, que a resistência delas se tornou sua maior fraqueza,
Elas entram em pânico, porque perceberam tarde demais que não era você quem estava sendo testado. Eram elas, e falharam. Eles tinham certeza de que te conheciam. Acreditavam que sabiam exatamente como você reagiria, como se fosse um livro aberto que eles já haviam lido inúmeras vezes. Esperavam que você se calasse, que aceitasse a dor como parte da sua realidade, que continuasse cedendo como sempre fez. Mas o que eles nunca imaginaram era que, em silêncio, você estava mudando. Cada golpe que te deram, cada traição, cada humilhação, não estava te enfraquecendo, estava te transformando. Você estava absorvendo as lições, aprendendo a enxergar através das máscaras, desenvolvendo uma força que eles jamais conseguiram prever. E então, o impensável aconteceu. Você reagiu. Não com gritos, não com raiva descontrolada, mas com algo muito pior para eles, com indiferença. Você parou de se justificar, de correr atrás, de tentar provar seu valor para aqueles que nunca o reconheceram. O jogo que eles montaram perdeu a graça, porque a peça principal, você, se recusou a continuar participando. Foi nesse momento que a máscara deles começou a rachar. O poder que detinham evaporou diante dos próprios olhos, porque ele nunca esteve nas mãos deles, e sim na sua reação. Agora, eles estão perdidos. O que era uma brincadeira cruel virou um pesadelo, porque a manipulação só funciona quando a vítima acredita nela. Você não acreditava mais. Você seguiu em frente, se reconstruiu e deixou para trás tudo o que eles um dia tentaram te fazer acreditar sobre si mesmo. A surpresa inevitável para eles não foi apenas a sua reação. Foi perceber que nunca tiveram o controle que achavam que tinham. Eles acreditaram que estavam sempre um passo à frente. Pensaram que poderiam continuar puxando os fios das marionetes que criaram sem jamais perder o controle. Mas havia um detalhe que nunca consideraram. Todo manipulador, em algum momento, se torna vítima do próprio jogo. As mentiras começam a se confundir. As armadilhas que montaram para os outros se tornam buracos onde eles mesmos tropeçam. Eles passam tanto tempo jogando com os sentimentos alheios que esquecem que a paciência das pessoas não é infinita. E quando menos esperam, percebem que não há mais ninguém ao redor para aplaudir suas encenações. A queda do manipulador não acontece de uma vez. Primeiro, são pequenas rachaduras, uma mentira que não cola, uma pessoa que se afasta, um olhar desconfiado que antes não existia. Depois, vem o colapso. Aqueles que um dia os admiraram, agora enxergam a verdade. Os aliados que sustentavam suas farsas se afastam um por um, e então, finalmente, eles se veem sozinhos, presos na teia que construíram. Não há mais vítimas para alimentar seu ego. Não há mais submissão para reforçar seu falso senso de poder. E é nesse momento que eles percebem: o plano falhou. Eles achavam que controlavam tudo, mas nunca entenderam a única regra que realmente importa. Ninguém mantém o poder para sempre. A manipulação tem prazo de validade, e quando ele expira, a única coisa que sobra é o vazio. Agora, o manipulador não tem mais para onde correr. Seu pior pesadelo se torna realidade. Não há mais ninguém para enganar, ninguém para iludir, ninguém para sustentar sua farsa. Eles se tornaram exatamente aquilo que sempre tentaram evitar: irrelevantes. Mentiras são como labirintos. No início, parecem caminhos seguros, fáceis de serem controlados, mas quanto mais se avança, mais confuso e perigoso tudo se torna. Os manipuladores acreditam que suas mentiras são sólidas, que suas narrativas são infalíveis, que ninguém jamais verá as falhas em seus discursos. Eles criam versões distorcidas da realidade, repetem histórias manipuladas e fazem de tudo para que os outros acreditem em suas versões. Mas há um detalhe que eles sempre ignoram. A verdade pode ser escondida por um tempo, mas nunca pode ser apagada.
A verdade é paciente. Ela não precisa de pressa, porque sabe que mais cedo ou mais tarde tudo vem à tona. Pequenos deslizes começam a aparecer, versões contraditórias começam a se chocar, e aqueles que antes acreditavam cegamente começam a desconfiar. Uma mentira pode enganar muita gente por muito tempo, mas basta um único furo na narrativa para que toda a estrutura comece a desmoronar. O manipulador se vê cercado por suas próprias falsidades, sem conseguir mais lembrar o que disse para quem, sem ter mais controle sobre a trama que criou. E então, o inevitável acontece. Alguém conecta os pontos, alguém percebe o padrão, e quando a primeira peça do dominó cai, todas as outras seguem o mesmo caminho. A confiança que eles tinham em seu poder sobre os outros desaparece, e o que sobra é apenas o reflexo de sua própria decadência. Aqueles que um dia estavam ao seu lado agora enxergam quem eles realmente são. O palco que construíram para si se torna um tribunal, e cada mentira dita no passado volta para condená-los no presente. O labirinto que criaram, antes um terreno seguro para sua manipulação, se torna uma prisão sem saída. Eles correm, tentam apagar rastros, reescrever histórias, mas não há mais para onde fugir. A verdade venceu, como sempre acontece, e agora eles precisam encarar aquilo que mais temiam: a exposição, a perda do controle, a ruína inevitável que sempre esteve esperando por eles no final do caminho. O passado tem um peso que ninguém consegue carregar para sempre. Aqueles que espalham dor, destruição e manipulação acreditam que podem simplesmente seguir em frente, deixando para trás as marcas de seus atos como se nunca tivessem existido. Mas o tempo não funciona assim. As ações de uma pessoa deixam rastros, cicatrizes, ecos que nunca desaparecem. E para aqueles que viveram baseando suas vidas na maldade, a condenação vem de onde menos esperam, do próprio passado. O que essas pessoas não percebem é que cada ato de crueldade que cometeram não foi esquecido. Cada mentira contada, cada traição cometida, cada vida que tentaram destruir se tornou um fantasma, uma sombra que as persegue silenciosamente. No começo, elas se convencem de que estão seguras, de que nunca enfrentarão as consequências. Mas o tempo é um inimigo implacável e, a qualquer momento, aquilo que fizeram pode voltar com força total. E quando volta, não vem em pequenas doses, vem como uma avalanche. A reputação que elas achavam inabalável começa a desmoronar. Pessoas que antes tinham medo agora falam. Histórias que pareciam enterradas ressurgem. A verdade, antes abafada por mentiras bem elaboradas, começa a se espalhar como fogo, e então um novo terror se instala. A percepção de que o passado não pode ser apagado, que cada erro cobrado agora foi um erro que elas mesmas plantaram. O mundo que elas construíram sobre enganos se torna a arena onde serão julgadas sem piedade. O peso do passado é inescapável. E quando finalmente sentem esse peso sobre seus ombros, percebem que não há como escapar. Não importa o quanto tentem fugir, justificar ou manipular. A maldade que espalharam ao longo do caminho se tornou sua própria sentença. O ciclo se fecha e elas percebem, tarde demais, que nunca foram predadoras. Sempre foram presas do destino que escolheram para si mesmas. Eles podem fingir que não sentem nada. Podem sorrir em público, exibir uma falsa confiança e continuar atuando como se fossem intocáveis. Mas, quando a noite cai e o silêncio se instala, a verdade se torna insuportável. A mente de quem passou a vida manipulando e destruindo não é um lugar de descanso. É um inferno em chamas. Um tormento constante, onde cada erro, cada mentira e cada traição volta para assombrá-los. A consciência, essa inimiga invisível, se torna a cela onde estão aprisionados para sempre.
A diferença entre eles e as pessoas que feriram é que aqueles que sofreram podem se curar, podem transformar a dor em aprendizado, podem seguir em frente e reconstruir suas vidas. Mas os que causaram essa dor não têm essa opção. Eles estão condenados a viver consigo mesmos, presos na própria toxicidade, incapazes de sentir paz genuína, porque no fundo eles sabem que não são amados de verdade, que seus relacionamentos são superficiais, que ninguém confia neles. E essa consciência, mesmo que abafada pelo orgulho, sussurra a verdade mais cruel de todas. Eles estão sozinhos. E é esse vazio que os destrói pouco a pouco. Eles tentam se distrair com novas vítimas, com mais manipulações, com qualquer coisa que os faça esquecer o que são. Mas o problema nunca foi o mundo ao redor. O problema sempre esteve dentro deles. E não há fuga desse tipo de prisão. O castigo não vem de fora. Não precisa de um grande evento de justiça cósmica para que sofram. A maior punição deles é o fato de que nunca poderão escapar de quem são. E não há condenação pior do que essa. Eles passaram a vida inteira acreditando que eram predadores, que tinham o controle sobre os outros, que sempre estariam no comando do jogo. Mas todo caçador, em algum momento, se torna a presa. O ciclo da vida não falha, e a arrogância sempre leva à queda. No início, eles sentem que estão no topo, que ninguém pode derrubá-los, que podem continuar manipulando sem consequências. Mas essa ilusão não dura para sempre. O problema começa quando as vítimas se tornam mais fortes. Quando percebem que não precisam mais ter medo, que o poder que os manipuladores tinham era baseado apenas na aceitação do abuso. No momento em que o ciclo é quebrado, o jogo muda. Os mesmos que antes estavam subjugados agora enxergam claramente quem os machucou. A influência que o manipulador tinha desaparece, e o mundo ao redor começa a se virar contra ele. E então vem a queda. Lenta, dolorosa, inevitável. De repente, as portas se fecham, as oportunidades somem, as pessoas se afastam. O respeito vira desprezo. Eles olham ao redor e percebem que não são mais admirados, não são mais temidos, não são mais ninguém. Tentam recuperar o controle, tentam usar as velhas estratégias, mas nada funciona mais. O caçador que passou a vida se alimentando da fraqueza dos outros, agora é visto pelo que realmente é, fraco, patético e sem saída. E essa é a verdadeira reviravolta. O poder nunca esteve com eles. Era uma ilusão sustentada pela submissão dos outros. No momento em que essa submissão acaba, tudo desmorona. Eles agora são os perseguidos, os rejeitados, os descartáveis. O ciclo se fechou e não há nada que possam fazer para reverter isso. Porque quando o jogo vira, não há segunda chance. Eles achavam que estavam ganhando. Cada manipulação bem-sucedida, cada pessoa que enganaram, cada vitória conquistada às custas dos outros os fazia acreditar que estavam no controle absoluto. Para eles, o poder era um jogo, e os outros eram apenas peças descartáveis em um tabuleiro que julgavam dominar. Mas o que nunca perceberam é que sua vitória sempre foi uma ilusão. O que eles chamavam de controle era, na verdade, um castelo construído sobre areia, sem base, sem estrutura, sem futuro. Afinal, que tipo de vitória é essa que precisa ser sustentada por mentiras? Que tipo de poder depende de fazer os outros se sentirem pequenos? No fundo, eles nunca foram fortes. Precisaram destruir os outros para se sentirem grandes. Precisaram enganar para parecerem confiáveis. Precisaram manipular para não serem abandonados. Nada sobre eles era real. E é por isso que um dia tudo desmoronou. Não perceberam que estavam perdendo desde o começo. Porque a verdadeira força não está em dominar os outros. Está em construir algo sólido, verdadeiro, que não precise ser sustentado pelo medo ou pela submissão. E agora a ilusão se quebrou.
Eles olham ao redor e percebem que não tem nada. As pessoas se afastaram, as oportunidades sumiram e o legado que deixaram para trás não é de respeito, mas de desconfiança e desprezo. Eles sempre acreditaram que eram os vencedores, mas o tempo provou o contrário. Porque no fim, vencer não é sobre destruir os outros, é sobre se tornar alguém que nem o tempo, nem a verdade, nem ninguém pode derrubar. O que mais os atormenta não é a perda do controle, não é a queda, não é o isolamento. O que realmente os destrói por dentro é ver você seguir em frente, ver que todo o esforço que fizeram para te destruir foi em vão. Eles apostaram tudo na sua ruína. Precisavam que você permanecesse quebrado, precisavam que você carregasse a dor, que nunca se recuperasse do que fizeram. Mas ao invés disso, você floresceu. Você se ergueu dos escombros e se tornou alguém ainda mais forte, mais consciente, mais impossível de ser derrubado. E agora, eles assistem de longe, incapazes de fazer qualquer coisa. Tentam encontrar falhas, tentam acreditar que você ainda sofre, que no fundo ainda sente a dor que causaram, mas não encontram nada, porque você não só sobreviveu, você prosperou. A sua melhor vingança não foi revidar, não foi desmascará-los, não foi provar nada para ninguém. Sua melhor vingança foi simplesmente ser feliz. Eles, que se alimentavam do seu sofrimento, agora passam fome. Eles, que construíram um império sobre o controle, agora não têm poder algum. A derrota nunca foi um evento grandioso, nunca foi um castigo divino ou uma reviravolta dramática. A verdadeira derrota deles foi assistir você se libertar, foi perceber que nunca mais terão qualquer influência sobre sua vida. Enquanto você caminha sem olhar para trás, eles ficam presos na única coisa que ainda têm: o arrependimento de terem apostado contra alguém que nunca poderiam vencer.